Olá, a gente vai dar início à nossa quarta aula do módulo 2. A gente vai falar sobre a Revolução Francesa, né? Sociedade francesa do antigo regime sistema absolutista, com poder concentrado na mão dos reis, né? E os privilegiados eram sempre a nobreza, né? O clero e, e os nobres, né? No final do século XIII, o regime monárquico absolutista, divisão social em ordens e estados, garantia privilégios para a nobreza, como a isenção de impostos, direito a cobrar impostos dos camponeses pelo uso de terras e direito à participação política e militar. Né, a gente vai ver que se dividir em três estados, né, e esses privilégios cedidos à nobreza vão ser a causa do descontentamento assim da, dessa base da pirâmide, né, que era os camponeses, né, a população mais pobre assim nessa época na França. Os estados. O primeiro estado, composto pelo clero, em 1789 representava 0,5% da população francesa, né, dividida entre alto clero, tinha uma hierarquia dentro da igreja, né, católica, né, então tinha alto clero e baixo clero, né, o alto clero era vindo da nobreza e o baixo clero vindo das camadas burguesas e populares. Segundo estado composto pela nobreza, que reunia 1,5% dos franceses. Terceiro estado, camponeses, operários, liberais, burgueses, entre outros. E era 97, né? Aqui já tá um pouco diferente, né? Tá 1% do clero e 2% da nobreza. 97% da população era do terceiro estado. Aqui uma chargezinha, né? Uma figura que mostra, né, o terceiro estado, levando nas costas tanto o clero contra a nobreza, né? O rei, no caso também. Crise no antigo regime. Né? O maior responsável pela essa crise no antigo regime foi o iluminismo, que a gente tinha visto anteriormente, né? Com ideais de liberdade, igualdade, a gente também viu com, com, com o Smith, se não me engano, a questão do, do mercado, né? Do mercado se regular, né? De não mais o mercado ser controlado pelo rei, pelo Estado, no caso. O iluminismo começa a se propagar no terceiro estado e questionar os privilégios do clero e da nobreza. O déficit público com altos gastos para sustentar os privilégios dos dois primeiros estados. A desordenada administração das províncias, assinatura de tratados com outros países para redução de taxa alfandegária, né, que diminuía, né, reduzia a taxa alfandegária, né, questão de importação e exportação, e se diminuía a rentabilidade também dessas transações, né. E a crise de abastecimento, e nesse período, né, com as taxas abusivas, assim, o povo começa a passar fome mesmo, né? E toma uma reforma fiscal em 1787. O Ministério de Luís XVI decreta a subvenção territorial. Né? A Assembleia Nacional Constituinte, pressionada pela crise, o rei Luís convocou os Estados Gerais para uma assembleia.
né? A Assembleia acontece em Versalhes, em 1789, onde os três estados apresentam divergências. E o sistema de votação foi o principal deles, né? Porque o sistema de votação era feito por ordem, como está dizendo aqui, né? Que, na verdade, era voto, o voto, a maioria era do terceiro estado, né? A gente viu 97% da população era do terceiro estado, e o voto deles valia um só, né? Então, no final das contas, eles sempre perdiam, porque o clero e a nobreza sempre voltavam a favor, né, do rei, né? Eles queriam, então, voto por cabeça, né? Que aí, se fosse voto por cabeça, seria um massacre, né? Em relação ao o terceiro estado aos outros dois, né? Que eles eram maioria. Com o impasse, o terceiro estado deixa a reunião com o apoio de alguns membros do clero e passaram a articular uma própria assembleia, que em junho o terceiro estado junta a poucos representantes, cria uma Assembleia Geral Permanente. Eles fazem uma assembleia à par, né? Só com o terceiro estado. Juram manterem-se unidos até aprovar uma constituição para a França, que, entre outros objetivos, limita os poderes do rei. Né? E aqui já começa, né, a fragmentação. Na verdade, já estava fragmentado assim, o poder do rei por conta, né, dessas divergências do terceiro estado com os outros dois, né, com o clero e com a nobreza. Assim, em julho de 1789, foi proclamada a Assembleia Constituinte. Sem forças políticas para resistir à pressão, né, porque o povo era a maioria, Luís XVI ordena a união do primeiro e segundo estado a ele e manda tropas para Versalhes e Paris para submeter o terceiro estado à força. Né? E aí é quando o terceiro estado vai às ruas, né, e começa uma guerra civil, né, e a queda da Bastilha, que é o início do processo revolucionário. Porque a queda da Bastilha, a Bastilha era um presídio para, era uma fortaleza, né, presídio para presos políticos, então representava a força desse Estado, né? E foi muito significativo, assim, né? Muito simbólico eles tomarem a Bastilha, né? Então eles tomaram a força do rei, né? Em junho de 1789, as ruas de Paris estavam tomadas, indignação pela falta de alimentos, pobreza e postura do rei. No dia 14, tomada da Bastilha, espaço de prisões políticas e guarda de armamento. As manifestações parisienses incentivaram movimentos em outras cidades e no campo. Né, e tinha um grande medo das consequências, assim, porque né, eles não estavam de brincadeira mesmo, eles estavam indignados, assim, e estavam usando da força, né, para poder reivindicar, né, né, direitos que eles criam que tinham. Assim. É uma melhor, pelo menos uma melhor qualidade de vida. Assim. Enquanto a revolução se espalhava, a Assembleia preparava medidas para destituir o antigo regime formalmente. Né? Então, eles iam se articulando, porque eles queriam uma maneira legal, né, de destituir, né, o antigo regime, né, o poder absolutista do rei, né? Até porque eles não queriam só tomar o poder, eles queriam perpetuar no poder, né, eles queriam formar sua própria forma, eles queriam formular sua própria forma de governo. 4 de agosto de 1789 foram abolidos vários direitos feudais, né?
E aí foram tirados, com a abolição de vários direitos feudais, né, foram retiradas, né, terras de nobres e a gente vai ver que até houve uma tentativa de quase que uma reforma agrária, de distribuir parte dessas terras e retiraram as terras do clero, né, que eram de posse do clero, e mais para aí a gente vai ver que para frente eles vão se tornar eles vão se tornar, como é que é a palavra que eu esqueci agora? Servidores públicos. Em 26 de agosto de 1789, a Assembleia aprova o confisco de terras da Igreja e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Tudo isso aqui com base em ideais iluministas, né? Então, os ideais iluministas que orquestraram assim, né, que toda a revolução assim, né? Monarquia constitucional. Outubro de 1789, a família real é retirada do Palácio de Versalhes e levada para Paris. Luís XVI, inconformado, reúne tropas para retomar o seu poder. Em junho de 1791, o rei e sua família tentam fugir da França, com apoio monárquico da Prússia e da Áustria, mas ele é capturado pelos revoltosos e levado para Paris de novo. Ele foi obrigado a jurar a Constituição de 1791, né, constituinte já formulada pelo Terceiro Estado, iniciando assim a fase da monarquia constitucional, né? Então essa, essa tinha uma assembleia, né? Então essa monarquia constitucional era para frear, né, o poder do monarca, né? O fim do absolutismo. O Estado francês passa a se organizar em três poderes. E aí aqui é interessante porque a Revolução Francesa, ela deixa muitos legados, assim, até para os dias de hoje, né, para a contemporaneidade. Um deles é esse sistema político, né? Aqui a gente está numa república que era uma monarquia constitucional, mas vocês vão ver que é organizado da mesma forma. No Brasil, você tem o presidente, na monarquia constitucional é o rei, mas ele tinha os três poderes que a gente tem também, o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo exercido pelo rei, mas guiado pela Constituição. Então a Constituição freava, né, o ímpeto do rei de fazer qualquer coisa deliberadamente. Ele não podia mais, né? Ele, ele perde os privilégios que ele tinha antes, né? O legislativo formado por 745 deputados eleitos por votação, né? E aqui não mais o rei que escolhe os deputados, né? Então, né, ele vai perdendo o domínio, assim. E o judiciário composto por juízes. Foi abolido o imposto, o livre comércio, que eu tinha falado anteriormente, que também é uma ideia do iluminismo, né, do comércio regular, assim, sem ter intervenção estatal, né, tributo sobre propriedade e voto censitário masculino. Assembleia Legislativa, voto censitário masculino é que só, né, os homens podiam votar, no caso. Né, mas agora todos os homens tinham poder de voto. A Assembleia Legislativa reunia deputados com diferentes interesses. Aí tinha os girondinos,
que eram republicanos moderados, monarquistas constitucionais. Né? Para os girondinos, esse novo modelo, né, de monarquia constitucional estava ok, assim, né? Representavam os interesses da alta burguesia e nobreza liberal. Né, os jacobinos, representantes da pequena e média burguesia, defendiam a igualdade de todos perante a lei. E os codeliers, ligados aos trabalhadores urbanos, pequenos comerciantes e artesãos, com propostas mais radicais, como o fim do voto censitário, né, a proclamação da República e um governo popular, apoiados pelos sans-culottes, né? E o Feulantes, que é alta burguesia que defendia uma monarquia constitucional. Aqui a gente vai ver que como ficava a Assembleia. A Assembleia Legislativa começa a enfrentar crise e ameaças de intervenções estrangeiras. A gente viu que a Áustria, né, e a Prússia ofereceram asilo para o Luís XVI, quando o clima esquentou na França, assim, que ele quis sair, né, com a família real da França, né, e que ele foi resgatado, né, e ele ainda ele pedia, né, ele recorria à Prússia, à Áustria, para que ajudassem ele a retomar a monarquia, assim, o poder absoluto. Os setores radicais proclamavam, em abril de 1792, a França declara guerra contra a Prússia e a Áustria, né? Por esses motivos que eu falei. Os setores radicais proclamavam a pátria em perigo, distribuíam armas aos populares para combater forças estrangeiras. Em setembro, o Exército Popular derrota as tropas estrangeiras na Batalha de Valmy, né, que foi contra a Prússia, contra, né, os aliados do rei, né, o exército prussiano e o austríaco. Em setembro, o exército, acusado de colaborar com os estrangeiros, Luís XVI foi declarado traidor da pátria e acabou preso com sua família. Foram convocadas eleições e a Assembleia foi substituída pela Convenção Nacional. Em clima de vitória, a República foi proclamada. Aqui é como estava se dividindo a Convenção Nacional, né? Os girondinos, que da alta burguesia, que defendiam uma monarquia constitucional, né? Tinha os jacobinos, né? Proletários que queriam direitos iguais, né? Os sans-culottes, né? E tinha abaixo tinha alta burguesia, né? Que também por eles uma monarquia constitucional estava de bom tamanho. Convenção Nacional, 1792-94. O julgamento do rei Luís XVI, que foi guilhotinado, e a gente vai ver que essa primeira república aí vai tomar decisões drásticas, assim, né? E várias tensões políticas vão surgir, né? Já estavam, mas elas vão se intensificar, né? Tratar estratégias de enfrentamento das coligações estrangeiras, né? A hegemonia da convenção era girondina, interessados em combater o avanço popular. É que os girondinos que eu falei que eram representantes da alta burguesia e de alguns nobres, né? Tinha a falta de política internacional, né? Se fecharam ali. Então, se parou com exportação e importação, e isso não era bom para a França, né? Eles estavam tão imersos assim
né, em resolver as questões internas, que o mercado externo deu uma estagnada, assim, até por conta desses conflitos com a Áustria e com a Prússia, né? Os jacobinos, são os culottes, começam a pressionar e exigir mudanças, né? Porque tudo tinha ficado mais do mesmo, assim, né? Com os girondinos, né? Eles tinham mudado muito, né? Não tinha uma nova constituinte que desse direitos à população, né? Que decisões que melhorassem o comércio, desse uma estabilidade econômica para a França, né? Então, a indignação dos jacobinos, que é essa classe mais popular aí desse movimento revolucionário. O governo jacobino. As revoltas populares resultaram na expulsão dos girondinos da Convenção em ação dos jacobinos. Lei do preço máximo. Estabelecia um valor limite assim, para o produto. Não podia, tinha um teto, né? Não podia passar daquilo para não ter exageros assim e o povo sofrer com preços exacerbados e não conseguir nem mesmo se alimentar, né? Direito à greve, a abolição do voto censitário, né? Isso aqui foi uma direito à greve, dá direito de expressão, né? Também dos ideais iluministas de direitos iguais, abolição do voto censitário, né? Que aí, a partir daqui, todo cidadão comum podia votar, e a escravidão nas colônias francesas. A fundação de escolas laicas, que, né, os jacobinos se desligam totalmente do poderio da Igreja Católica, assim. Então, eles não tinham interesse e não queriam, de fato. Eles queriam mudar essa questão da religião cristã ser estatal, assim, né? Dos cidadãos serem obrigados a, a se converter à religião cristã porque era a religião do rei, do Estado, né? Então, esse é o intuito da fundação de escolas laicas, né? Sem, sem catecismo, assim, sem pregar ideais religiosos. O colapso econômico e as guerras continuaram. Maximilien Robespierre suspende as liberdades individuais e institui o Comitê de Salvação Pública, o Tribunal Revolucionário. É instaurado o regime do Grande Terror. Isso aqui é o momento mais tenso assim, da Revolução. Porque Maximilien de Robespierre, não é Robespierre, ele, para se manter no poder, né, ele achava que tinha que confrontar, né, os movimentos contrários a esse novo poder instaurado. E aí ele começa a perseguir seus adversários e aqueles que eram contra, né, o regime começam a ser julgados, né, guilhotinados, né, em praça pública, né, e foram várias mortes. Tem relatos de historiadores que falam que nesse período as ruas ficavam banhadas de sangue. Os revolucionários se dividiam em radicais, liderados por Herbert, que queriam aprofundar a revolução, e moderados, liderados por Danton e Desmoulins,
queriam frear as mortes e a revolução. Então, os radicais, né, liderados por Herbert, né, queriam, né, propagar ainda mais a revolução, aprofundar a revolução, né, continuar com esse grande terror aí, né, que eram as mortes e execuções públicas, e os moderados queriam frear a morte, a revolução, porque eles acharam que já estava tomando um caminho avesso, assim, né, contrário ao que eles realmente almejavam, né? Eles já tinham deposto o rei do poder e agora precisava se organizar, assim, né, esse novo estado, né? Robespierre prende e guilhotina os líderes das duas principais forças revolucionárias e pede apoio de ambos. Né, esses que a gente acabou de mencionar. Né, ele guilhotina os dois. Né, e assim, ele tinha apoio porque, né, eram forças revolucionárias, queriam mudança, queriam coisas distintas do que ele, mas queriam uma mudança para a França. Ele pede apoio e ele começa a se enfraquecer, assim. Aproveitando seu isolamento, a alta burguesia se organiza para retomar o poder. Em julho de 1794, 9 Temidor, no calendário da Revolução, acontece a reação temidoriana, que expulsa os jacobinos da convenção e executa seus principais líderes, incluindo Robespierre, guilhotinados também. Então, assim, é um momento de franco conflito, assim, né, entre essas lideranças que queriam a revolução, mas de maneiras distintas, assim. E no final, né, a alta burguesia, né, que eram os girondinos, eles conseguem retomar o poder, assim. A reação temidoriana marca o fim da participação popular na condução do Estado francês e o retorno da burguesia girondina ao poder. Então, no final das contas, a revolução, né, foi feita tanto por burgueses quanto por populares, né? Mas os populares tiveram maior atuação até esse momento aqui. No final das contas, a revolução se torna burguesa, né? Porque com esse isolamento de Robespierre, né? Sem aliados políticos, né? Eles conseguem retomar o poder, né? É formado o Diretório 1795 a 1799, que é um novo governo, o voto censitário é restabelecido, a instituição do Tribunal Revolucionário, a extinção, perdão, do Tribunal Revolucionário, né, e divisão do Poder Executivo em 5 diretores. Então, no final das contas, porque sempre desde antes do envolvimento dos populares, né, com a questão da Revolução Francesa acontecer, com os ideais iluministas, já se tinha uma intenção entre essa alta burguesia e a nobreza. Eles, de certa forma, eles que incentivam, se propagam a revolução, porque eles eles produziam muito economicamente para a França, né? E o rei sempre cedia privilégios para os nobres e para o clero, né? Com a questão de isenção de imposto, né? E
com as terras e outros privilégios mais. Então, quando essa burguesia começou a crescer e a tomar força política, o rei não conseguiu se posicionar a favor da burguesia, porque ele não queria ficar mal com a nobreza, né? Então, essa tensão foi meio que a fagulha assim, para a Revolução Francesa. Depois teve essa essa surpresa assim que é os populares tomarem o poder, mas não conseguiram se articular, né, de forma a permanecer lá, né? E aí no final das contas, quem a Revolução Francesa é uma revolução burguesa no final, porque os burgueses tomam o poder. E aí por hoje é isso. A gente se vê na próxima aula e que vocês tenham um bom descanso. Até mais.